só pode ser Miqueias, né? Não dá para ser outro. Eu vou ler só o versículo 1 inicial ali, que depois eu não vou trabalhar todo o contexto de Miqueias ou todo o livro de Miqueias, porque nem dá tempo. Mas Miqueias 1:1, vou ler na RC. Isso. Deixa eu só anotar aqui. Nós vamos ler o versículo 1. Vamos ler também depois algumas partes dos capítulos posteriores. Palavra do Senhor que veio a Miqueias. Interessante. Já no primeiro momento não há filiação. Isso aqui, aliás, o profético de Miqueias, ele é bem diferentão. Começa já na apresentação, nós vamos ver isso aqui depois. Ele era morastita, ou seja, de Morasete, uma cidade estranhazinha, de Morasete Gate. Por isso que o tema é um morastita chamado Miqueias. Como se fosse você nasceu em Brusque, um brusquense chamado João. Amém? Glória a Deus. Era mais ou menos isso. Tá? Então, o morastita aqui, ele fala dos dias que ele declarou a respeito de reis, de reinos, não de filiação. Amém? Eu vou ler só até aqui por enquanto. E ele viveu em Samaria e também Jerusalém. Amém. Pai, obrigado por essa palavra. Que o Senhor ministre poderosamente ao nosso coração as tuas verdades nesses domingos, Senhor, justamente de outubro, onde nós seremos alvejados por esta palavra sobre os profetas menores. Que seja um tempo de uma construção maravilhosa na tua presença. É a nossa gratidão em teu nome. Amém. Amém, queridos. Interessante porque eu vou estar pregando os 4 domingos agora seguidos. Eu procuro sempre sair um domingo só por mês da igreja. Eu tenho esse cuidado com o zelo com o rebanho, para estar podendo sempre estar alimentando as ovelhas com as direções do Espírito. E até mesmo no aniversário da igreja, dia 22, domingo que eu vou estar ministrando, eu quero estar de alguma forma falando ainda sobre os profetas menores. E é tão interessante isso, que no dia 29 nós temos os cultos especiais do ensino. Lembra que o ensino coordena, faz teatro, sempre no último domingo de outubro. E sabe qual é o tema desse ano? Mártires. Ou seja, esses profetas, grandes deles foram mártires, que deram a sua vida pelo Evangelho. Então fechou assim, né? O mês de uma maneira linda. Então vamos lá. Interessante que a primeira coisa que eu vi aqui no texto que você viu é que Miqueias não é chamado pelo nome do pai. Em alguns profetas maiores e menores, há uma preocupação com genealogia, pedigree. Esse cara é filho de tal. Você pode ver, por exemplo, Joel, filho de Petuel. Começa assim, o profeta menor Joel. Ou quando é Jonas, filho de Amitai. Há uma inferência grande. Miqueias não. Miqueias é uma voz que surge, que ecoa, que só tem-se a preocupação de dizer aonde que ele profetizou e que tempo. Mas não há uma filiação, não era uma geração de profetas. E é interessante que ele nasceu então em Morasete Gate, por isso que ele é chamado de morastita, 32 quilômetros do oeste de Jerusalém, e é uma região completamente agrícola, rural, uma região de campo, uma região simples. É nesse lugar simples, longe do perímetro urbano, que nasce uma voz profética. Por isso, querido, vou dizer uma coisa para você: Deus levanta quem Ele quer, amém? Deus levanta quem Ele quer, da onde. Não se esconda às vezes atrás de uma história. Na minha família não tem, do lugar onde eu vim, a minha história ela aponta ao contrário. Deus, Ele é especialista em levantar improváveis. Miqueias é um grande improvável. Lá no meio do campo, na área rural, Deus pinça alguém e fala: é você que eu vou usar para ser uma voz profética. Aliás, o nome dele já é um nome que na sua etimologia é lindo. Miqueias significa seu nome é Javé, uma inferência ao nome de Deus, ao nome do Altíssimo. E ele foi contemporâneo, e isso ajuda um pouco,
na construção da mensagem do profeta Miqueias, que ele foi contemporâneo de 3 grandes profetas na Bíblia, a começar com Isaías, Oséias e Amós. O mesmo tempo que Isaías profetizou, que Amós profetizou, que Oséias foi o tempo de Miqueias. Eles caminharam juntos nas suas profecias. E esse cara teve um ministério para um profético longevo. Por 30 anos aqui, ó, lá descendo a lenha, profetizando, declarando os oráculos de Deus, as direções de Deus para aquele povo. E é interessante que a mensagem dele foi, você vai ver ele para as pessoas simples de Judá. Alcançou o povo, alcançou um lugar onde, claro, chegou aos reis, sim, porque a mensagem acaba sendo nacional, mas começa num tom agrícola, começa para as pessoas simples. Ele está profetizando, porque teve profetas que Deus levantou para dar de dedo em autoridades, amém? Dar de dedo, confronto de autoridades, reis perversos. Miqueias é o cara que está tocando a comunidade, do jeito simples, e está ali ministrando, e isso é Você vai ver que ele nunca foi chamado especificamente de profeta, apesar de ser profeta. Você vai ver que ele não teve uma chamada, tipo assim, sobrenatural, como foi de Isaías. Você lembra a chamada de Isaías? Aquela visão. E aí aquela visão do céu, do trono de Deus, os serafins vêm e tocam a boca dele com uma tenaz, e aqueles relâmpagos, e meu Deus, e profetas que tiveram. Não, Miqueias não é chamado nem de profeta, vem do campo, questão agrícola ali, essa questão mesmo de rural. Não fala nem de filiação, não tem uma chamada que um anjo vai lá no meio do pasto verdejante e chama ele. Não, ele é simplesmente uma voz que decidiu ecoar as verdades de Deus. Me ensina muito, Miqueias, me ensina muito, porque nós ainda somos, a gente ainda tende a transformar o ministério numa utopia, às vezes uma coisa mirabolante demais, e é um tempo que Deus está nos trazendo e tracionando a simplicidade que há em Cristo, irmãos. O Evangelho é simples, Jesus é simples, e nós às vezes que fazemos uma coisa meio mirabolante. E cada vez mais o Senhor tem trago essa verdade ao meu coração. Por isso que a gente, por orientação do Espírito, decidiu começar por Miqueias, porque é um profeta simples. Você não vai ver muita... É aquele homem que senta e fala e ecoa as verdades de Deus. E é o que Deus está nos chamando para eu e você ser nesse tempo. Na sua vizinhança, no trabalho onde você está, na faculdade, no meio onde você te inseriu, no seu métier de atuação, seja essa a voz, seja o Miqueias, amém? Que anuncia as verdades do reino. E é interessante que ele não era um intelectual, não foi um profeta de cidade grande, mas ele foi camponês, um ancião de Moresete Gat, foi ele. E é interessante que tem um outro profeta na Bíblia, não sei se vai dar tempo de trabalhar esse profeta em outubro, mas enfim, que também foi assim. Ele tem uma característica simples. Amós foi boiadeiro e plantador de sicômoros. Amós. Então a característica de Miqueias é muito parecida. E por mais que ele não seja um cara estudado, Miqueias, por mais que ele não seja um cara que frequentou as sinagogas e foi um especialista na Torá, ele não fica devendo em nada para outros profetas mais intelectualizados que surgiram antes ou depois dele, porque Deus é quem capacita. Você só precisa levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, me usa, eu quero ser uma voz. E deixa eu abrir aqui uma licença poética. Me permita isso nessa manhã. Sabe o que eu sinto quando eu estou lendo Miqueias? Cheiro de campo, cheiro de verde. Sabe aquele... Você já foi numa fazenda? Sítio, chácara, acordou de manhã, aquela coisa do cafezinho, né? Ali passado, ali naquela coisa gostosa, meio bem rural, aquele andando pelaquela grama. A profecia de Miqueias tem cheiro de verde, cheiro de campo.
Essa é a impressão no meu espírito quando eu estou lendo o livro desse grande homem de Deus. E deixa eu fechar aqui essa licença poética aqui e voltar. Mas dentro de todas o que Miqueias liberou, e se a gente pegar do capítulo 1 até 6, vai ser, passaria aqui dias. Então eu peguei 3 versículos, 3 só 3 sim, a gente tem que focar alguma coisa, né? Então de toda a mensagem de Miqueias, ele conseguiu sintetizar a verdade do reino em 3 versículos. Gente, foi muito poderoso isso, muito poderoso. Esse morastita chamado Miqueias, ele em 3 versículos, ele dá um norte de vida para nós assim, que foi fantástico. E é justamente esses 3 que eu quero ler com você. Miqueias capítulo de número 6, versículo 6. Abra na sua Bíblia comigo. A pergunta é retórica, ele pergunta para responder, e é uma pergunta do Altíssimo para aquele tempo, mas para nós também. Com que eu vou me apresentar diante de Deus? A pergunta é essa. Como é que eu me inclino diante de Deus? É a pergunta desse morastita chamado Miqueias. Como é que eu vou me apresentar ou me inclinar? Será que eu vou vir, Senhor, diante de Ti com holocaustos, sacrifícios, ofertas alçadas, das mais variadas? Quando fala bezerro de 1 ano aqui, está falando de um sacrifício o melhor que existia. Ou seja, como se fosse financeiramente você dar uma oferta avantajada. O bezerro de 1 ano era aquele que tinha um valor agregado maior, e não um bezerro já mais velho, um cabrito ou mais velho, enfim, que já perdeu a sua qualidade até, enfim. Aqui ele está falando com o que eu me apresento diante de Deus? É com ofertas? É com holocaustos? Aí ele mesmo vai responder. 7. Aliás, aqui ele continua perguntando: será que o Senhor se agrada de milhares de carneiros? Gente, veja só, em nenhum momento aqui Miqueias está desvalorizando o poder de uma oferta. A gente sabe, nós levantamos ontem à noite lá um memorial sobre os casamentos na imersão de cura. O que foi aquilo? Palavra profética, liberações, e eu entrei no meio também, não sou bobo. Há um poder. Salomão, o grande rei Salomão, chega um dia que ele decide dar 1000 carneiros para Deus, holocaustos. O céu se abre e Deus fala com ele. Só que ele não é a questão da oferta sendo diminuída. Miqueias está colocando no lugar o que é importante para o reino de Deus, o que tem primazia. Será que 10.000 ribeiros de azeite? Será que ainda que eu matasse o meu primogênito, tipo Abraão com Isaac? Será que isso livraria o pecado da minha alma? Será que ele está fazendo aqui umas perguntas meio retóricas? Será que Deus se agrada disso? Será que Deus se agrada daquilo? E esse cheiro de verde, né? Essa coisa de campo aqui, eu não consigo me desvencilhar dessa imagem de Miqueias pregando de maneira muito simples, mas ao mesmo tempo profunda. Aí o versículo 8, ele vai responder o que o Altíssimo está declarando para aquela geração. Bora lá. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Homem, o que eu quero de você, o que é bom, é que você faça o seguinte: o que o Senhor te pede, e a mensagem de Miqueias é atual. O que Deus está pedindo para o povo naquela época, através da voz desse morastita, é o que ele pede para mim e para você hoje. É a mesma mensagem, não mudou. 3 coisas. Número 1, pratique a justiça. Ames a beneficência, ou ames a misericórdia. Seja misericordioso, longânimo, seja benigno, e andes com humildade diante do teu Deus. Justiça, misericórdia e humildade.
A mensagem inteira de Miqueias se resume nessas 3 palavras, de todo o profeta. Quando a gente pensa que vai vir um profeta para dar um Hadouken dos 3 céus e das revelações do não sei o que, ele fala: ei, vem cá. Porque Miqueias é muito simples, cara. A mensagem dele é simples, ele bota a gente um pouco na casinha. Miqueias é o cara que fura um pouquinho o balão nosso, daquela coisa do estelar e o ministério, e ele diz assim: para. Sabe o que Deus quer de você? Justiça, misericórdia, humildade. Ponto. E eu aprendo muito com esse cara. E deixa eu trabalhar aqui em alguns minutinhos essas 3 ideias ou 3 diretivas do Morastita aqui a respeito desses 3 pontos. Porque se nós entendermos isso, nós vamos estar enquadrados dentro da vontade de Deus para nós nesse tempo. A primeira: olha, você vai praticar a justiça. Quando nós falamos de atos de justiça na Bíblia, é claro, está sobre visitar o pobre, atender a viúva, o necessitado, o desvalido. A prática da justiça envolve o quê? Você amar o próximo como a ti mesmo. Mas é muito mais do que isso, porque nós servimos um Deus que é amor, amém? Deus é amor, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus justo. Deus é justo. Então, ao mesmo tempo que Deus, Ele preza pela misericórdia, pelo amor, Ele é um Deus de justiça. Então, praticar a justiça nesse tempo é desafiador. Por que é desafiador para mim e para você? Não estou falando que lá no tempo de Miqueias não era, com certeza era, porque cada geração tem o seu desafio, amém? Mas para nós é muito mais. Por quê? Porque nós vivemos hoje uma geração onde tudo é relativo. Ou seja, o pecado está sendo relativizado. O que era certo é errado, o que é errado é certo, o que não é, talvez não sei mais, todavia, contudo, entretanto. Porém, é tudo relativizado. E num tempo onde há uma relativização de valores, se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, você vai ser chamado de ET, de doido, de maluco. Todo mundo trai, todo mundo tem amante. Por que você é um caretão que não tem? Porque eu quero ser justo com a minha casa, com a minha esposa, os meus filhos. Todo mundo passa a mão, faz um negocinho escuso aqui, joga ali, joga daqui, pega um dinheiro daqui, pega um dinheiro de lá, mente aqui, mente ali. Todo mundo faz para crescer mais rápido. Mas eu decidi ser justo. Eu decidi praticar a justiça, porque Deus se agrada disso. Se eu quero ser modelo, ser imitador de Cristo, eu preciso andar como Ele andou. Santidade nos relacionamentos. Eu já falei tanto de santidade aqui. E é interessante porque praticar a justiça está totalmente ligado à obediência. Se eu decido praticar os princípios, levar uma vida santa na presença dEle, eu vou obedecer a sua palavra. E uma vez obedecendo a sua palavra, os princípios vão fluir através de mim. E os princípios fluindo através de mim, eu serei um homem justo. Não confunda justiça com perfeição, amém? Não existe perfeição. Eu e você não somos, nunca seremos. Só teve um que passou nessa terra e foi perfeito, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não o resto. Agora, eu preciso me esforçar para praticar a justiça. Hoje é uma geração que se preocupa muito com seguidores, com likes, com alcances. Nada contra, eu também tenho rede social, a gente alcança muita, mas é muita gente por lá que você não tem noção. Não somos... Nós, do que alcançamos aqui com as nossas transmissões online, meu Deus, gente, é muita gente que se conecta conosco através dos meios digitais. É lindo de ver, mas nós não somos um like, uma curtida, um post novo. Nós somos filhos do reino.
E os filhos do reino, eles procuram viver os princípios do reino. E os princípios do reino, Miqueias, ele é interessante como ele resume nessas 3 pegadas: justiça, misericórdia e humildade. Não é fácil, às vezes você vai perder amizades, ou nem era tão amigo assim, porque quem é teu amigo de verdade celebra o teu coração e celebra o teu posicionamento, porque você naquele happy hour da empresa agora não vai tomar mais aquela cachaçada, vai quem sabe ficar ali, porque você é obrigado a estar, mas com uma água aqui e tal, um suco, uma coisa, você está ali de boa, e vão te chamar de careta, seu caretão. Posso falar uma coisa? Eu me lembro quando eu me converti na década de 90. Uma família de ordem toda kardecista, espírita, e respeito eles até hoje, porque alguns deles ainda são muito praticantes, amamos eles, estamos tudo junto, né? Não nas práticas, mas no amor e no carinho sim, isso não muda. Mas eu lembro quando eu me converti, eu vivi 3 níveis de processo, 3 processos no meio da minha família. A primeira foi indiferença. Ô crentão, meu Deus, virou os crentes agora, estamos tudo perdido. Ih, meu Deus do céu, agora não pode mais nada, não pode aquilo e tal. E aí eu vi que havia uma barreira relacional no primeiro momento. Sei quantos já viveram isso no meio da família. Não é fácil, né, gente? E daí já não te convido mais para o aniversário, o convite não chega mais para aquelas festinhas, você passa a não ser muito bem-vindo, né? Porque você é o crentão, pô, e olha que às vezes nós nem estamos sendo chato, querendo pregar nada com ela abaixo, mas é uma indiferença. Passa-se o tempo da indiferença. Por quê? Aliás, a indiferença vem por quê? Porque você começa a praticar a justiça. Você vendia aquele carro todo estourado, dizendo que era bom, agora não vende mais. Aí os tios chegou assim, virou bobo, é? Não, eu virei santo do reino de Deus. Eu estou praticando a justiça. Não é bobo, não. Eles não vão entender. Aí eu passei para o segundo momento. Qual que é o segundo momento dentro da casa? Chacota. Porque agora você vem. Vem. Ô pastorzinho, principalmente quando eu fui pastor. Quando eu comecei a pregar aí as piadinhas eram assim: vamos abrir uma igreja, tá? Meus tio bebaço, eu vou ser o tesoureiro, não vou ficar rico. Ai, coitado, se ele soubesse. Eu falei: tio, eu nem tenho salário. Você não está entendendo? E hoje, inclusive, eu abri uma empresa, eu trabalho no ramo editorial, porque a minha pretensão é galgar em outros patamares para nem ser pesado para a igreja. Fiquei 1 ano e meio sem salário aqui. Eu sei que é digno o trabalhador do seu salário, mas nós não nos movemos por isso. Não é isso. Vai entender agora. Mas a gente o que fazia? Eu não argumentava, eu ficava quieto. Tá bom. E aí sim, então a gente trocasse de carro, pronto, acabou. Eu falei: tio, olha aqui, tio, sabe quantos carros eu já dei de oferta? Aí uma vez, foi engraçado, foi num almoço de família assim, eu tinha acabado de dar um carro de oferta e fiquei a pé. Aí veio um irmão num culto desses lá na cena e me deu um carro que na época tinha acabado de lançar. Lembram daqueles Space Fox que lançaram na época e tal? Eu sou da época do lançamento do Space Fox, estou ficando velho mesmo. Meu Jesus amado. Então aí lançaram lá e tal e me deram de oferta. Cheguei lá na família, eles eu falei: aqui, deixa eu falar, posso testemunhar? Eles deixaram eu orar no almoço de família e testemunhar. Eu falei: olha, eu dei meu carro de oferta para você. Fez o quê? Dei. Deus mandou, eu dei. Estou nem aí. Só que eu também ganhei esse aqui. Você não ganhou? Ganhei. Isso é mentira, eu estou falando a verdade. Aquilo causou um circuito assim neles, assim, tão forte. Não existe esse negócio de dar, ninguém dá nada, assim, nem uma bala. Eu falei: mas o Jesus, quando me pede, eu dou. Pode ser uma bala, um abraço. Não é só dinheiro, né? É o meu tempo e recursos.
Aquilo marcou, aquilo foi um marco. Eu me lembro que aquele domingo o almoço foi todo mundo meio assim em tela azul. Cri, cri. Como assim alguém dá, alguém ganha? Isso não existe. E ali foi um início, né? Hoje nós vivemos o terceiro momento, pela bondade de Deus. Eu falei de diferença, falei de chacota. Hoje ligam lá em casa pedindo oração. Tudo é o tempo, irmãos. Aguenta firme nos processos, porque tudo o tempo vai dizer. Se você permanece firme praticando a justiça, sendo justo, não abrindo mão, o tempo vai dizer todas as coisas. Vai dizer tudo. Então vale a pena permanecer. Aí hoje já ligaram lá, está pedindo dinheiro emprestado. Ô, me ajuda aqui, meu sobrinho. A tia está com dificuldade. Eu falei, tia, vai ser uma honra não te emprestar. Vai ser uma honra te ajudar. Você é uma bênção na minha vida. Ela, aleluia, amém, glória a Deus. É isso aí, irmão. Glória a Deus. E as coisas vão mudando. Mas o que ele diz também é para que nós venhamos amar. Aí não é praticar, o verbo aqui é amar a misericórdia. Isso então nos nossos dias, meu Deus do céu. Aqui eu iria longe. Eu tenho uma mensagem só sobre isso, sobre o ato de misericórdia. Porque nós somos uma geração também hoje muito olho por olho, né? Dente por dente. Pisa aqui e leva no meio da orelha bem dado, você vai parar 3 dias unindo esse ouvido, né? É a geração hoje na pancada. Aqui o negócio... Lembra daquele personagem que o Tolerância Zero? Esqueci o nome dele. Tinha um personagem. É que eu sou antigo, irmãos, algumas coisas assim. É um personagem de comédia, de humor. Quem? Saraiva. Vocês sabem, né? Viu? É o Saraiva. O Saraiva que era... Nós somos hoje o Saraivão, né? Aqui a galera dessa geração tá meio Saraiva, assim, meio tolerância zero. Sendo que a prática da misericórdia, ela traz muitos benefícios. Muitos benefícios. Não é fácil, às vezes, você ser pisado no calcanhar e responder em amor, amém? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu lembro de uma historinha rápida, em 2 Reis 6, eu não vou abrir lá para a gente ganhar tempo aqui. A Síria estava em guerra com Israel, olha só, eu amo essa história. Teve uma vez que eu preguei ela com mais detalhes, só vou citar por cima aqui. Síria e Israel brigando, lutando. E aí, os sírios são conhecidos por serem grandes estrategistas e militares de guerra. Os caras são bons de estratégia militar. E quando eles montavam a estratégia, Israel dava a volta neles. Por quê? Porque tinha um homem de revelação, um profeta lá em Israel. E quando o rei da Síria pensava em fazer uma estratégia, ele dizia no ouvido do rei de Israel: foge daqui, foge dali, foge e foge, porque eles estão passando por aqui. Tanto que uma hora o rei da Síria se indignou, chamou o comando maior do exército e falou assim: quem é o cagueta? Quem é o X9? Quem é o cara que está aqui, infiltrado? E aí um comandante da Síria fala assim: por favor, senhor, posso falar? Pode. Não tem cagueta aqui não. É que lá tem um profeta. O cara, quando você está na tua recâmara de dormir, dormindo, pensando, o cara está na revelação na tua cabeça lá dentro. E fala tudo para o rei de Israel. Aí o rei da Síria toma um susto. Puxa, tem revelação nesse nível? Tem. E para mim e para você hoje também, tá? Não é só para Eliseu lá atrás, não. É para mim e para você também. Aí ele fala assim: se o problema é esse profeta, vamos caçar e pegar esse profeta. Pronto. E eles vão para Dotã, aonde o profeta estava. Profeta, não tem arma, nem estilingue, nada. Tinha um auxiliar que também não dava 12 volts ali. Não dava muita coisa, o seu auxiliar de Eliseu.
Eles ficam os dois, e o rei da Síria vai com um exército enorme para pegar 2 camaradas sem arma nenhuma. Tanto que de manhã, quando o auxiliar abre a porta e vai: meu Deus, vão morrer, vão tudo morrer, porque ele viu as montanhas sendo tomadas com um exército enorme. Ele vai acordar o profeta: cara, nós vamos morrer. Aí Eliseu olha, está tudo dominado. Que dominado o quê, profeta doido? Aí você vê que Eliseu coloca a mão no olhinho do auxiliar ali, que era meio 12 volts, e falou assim: ó, querido, Deus, faz esse cara ver o que eu estou vendo, pelo amor de Deus. Aí o menino olha, os exércitos celestiais atrás, aonde que sai aquela célebre frase que virou clichê crentez: maiores os que estão conosco do que aqueles que estão lá. E é verdade mesmo, muito maior. Aí de repente sai o grito do arraial, o apito: vamos pegar eles. Eliseu só levanta a mão, ora ali, eles ficam tudo cegos, batendo cabeça um com o outro. Só uma levantadinha de mão assim: toca ele, Jesus, pronto, acabou. Eles ficam batendo cabeça. Não, essa passagem ela chega a ser engraçada. Aí o próprio Eliseu vai lá no meio deles: ei, vocês querem pegar um cara assim? Me acompanhe. Um com a mãozinha no ombro do outro aqui, ceguinho, acompanhando um ao outro. Vem me acompanhar aqui. E Eliseu conduz eles numa marcha fúnebre até o centro de Samaria, o reduto de Samaria, com todos os canhões de Israel apontados para a cabeça deles. Quando Eliseu ora e os olhos deles se abrem e eles veem onde é que estão, acabou. Como é que era o nome do rei de Israel naquela época? Jorão, não, esqueci o nome agora, acho que era Jorão. Jorão toca assim para Eliseu e fala: meu pai, matá-lo-amos, doido para acabar com todo mundo. Aí Eliseu dá uma resposta: foi você que capturou eles? Não, né? Fui eu. Você pode parar aí. Serve pão, serve carne, churrasquinho da boa, e vamos alimentá-los. Tela azul no rei. Como assim? A voz do profeta aconteceu. Eles vieram servir ali aquele banquete. Agora pensa nos caras. Estavam esperando uma bala na cabeça, um 38 na cabeça, comendo ali um bifezinho. Que estratégia de matar é essa? Será que aquele desenho era João e Maria? Não, que estava alimentando assim, deixando. Era João e Maria? Não, só fundo do baú hoje também, pelo amor de Deus. Só fundaço do baú. E vai alimentando assim na gaiolinha as crianças para matar depois. É João e Maria, né? É isso aí mesmo. Vocês sabem, né? Os mais antigos aí sabem. Se você lembrou, é que você tem algumas décadas de vida nessa terra, aleluia. E aí foi alimentado. Estão sendo alimentados para matar. Aí qual é a próxima ordem? Comeram também? Pode ir embora. Pensa os caras andando, olhando assim para trás. Da onde vai vir um tiro? Que estratégia de matar mais doida é essa? Quando eles estão saindo mesmo do arraial, é que aí, não, é verdade, um ato de misericórdia com o inimigo. Sabe o que redundou? O texto acaba assim, ali pelo versículo 23, por ali, se não me engano, 2 Reis 6, você pode ler depois. E houve paz entre Síria e Israel a partir deste ato. Misericórdia sempre vai promover paz na sua vida. Quem sabe você só não vive mais paz ainda porque você vive brigando com todo mundo. Quando eu sou fleumático, então fleumáticos são muito da paz. Os coléricos aí são mais brigões, né? Aleluia. Tem uns que gostam de... colérico ama uma briga. O fleumático paga para sair dela. E cada temperamento tem as suas características, mas
Se tem uma coisa que fez, xingou, falou, amém, querido, vai na paz, está tudo certo. Nós vamos ser xingados a vida inteira mesmo. Jesus foi, quem sou eu para você para não ser? Como eu respondo? Respondo com amor, respondo com oração. Já ofertei na vida de pessoas que me desonraram em nível hard. Já ajudei, inclusive com cesta básica, com gente que me deu rasteira no ministério, mas que estava sofrendo agora para dedéu. Eu não fui lá para dar dizendo, viu? Você desonrou o homem de Deus. Não, falar, querido, estou aqui para te ajudar. Aqui, ó, o que está precisando nessa casa aí? E o cara ficar constrangido ao nível total, porque a pessoa está esperando dar um tapa na cara. E você responder com misericórdia é o maior tapa que você pode dar, inclusive. Você responder com amor, com carinho, com respeito, é a maior pancada que você pode dar de volta. Por isso que o profeta fala, ame a misericórdia, pratique a justiça. E para terminar, ande humildemente diante do teu Deus. A gente pregou agora, recente, na série 7 Pecados Capitais, sobre orgulho. Vale a pena você anotar, procurar no canal no YouTube da igreja e procurar essa ministração sobre orgulho. Meu Deus, eu estava falando com o pastor Léo agora antes do culto, como a gente vê que é a ruína, o orgulho de tantos ministros de Deus. Nesses 25 anos de ministério, o que eu vi homens e mulheres de Deus serem derrubados é por causa de altivez, por causa de orgulho, por causa de obstinação. É o pecado luciferiano, ou seja, ele tem origem no coração de Satanás, porque ele tentou colocar o seu trono acima do de Deus, e por isso que foi derrocado do inferno, junto com ele 1/3 das hordas angelicais, por causa de orgulho. Toda pessoa que se esforça para ter um coração quebrantado, humilde, flexível, que sabe ouvir. Como é que você sabe que você está praticando a humildade quando você é corrigido e ama a correção e humildade? Não leva para o campo da ofensa. Aliás, hoje em dia é uma geração que se ofende por tudo. As redes sociais é um nojo, irmãos. É a geração do Alá Raul Seixas, né? Lembra do demoniadinho lá? Hoje é baúzão mesmo, que cantava aquele corinho, que tinha uma opinião formada tudo. Corinho não, né? Corinho de outro lugar. Aquele hino, todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. E é justamente isso. Hoje na internet todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. É o tempo da intolerância zero. É o tempo de brigas infindáveis. Meu Deus, eu não aguento mais isso. Tanto que eu entro, posto alguma coisa, respondo quando tem alguma coisa e saio. Eu não aguento mais ficar naquele negócio ali. Mas é necessário, muito necessário, por causa de alcance de vidas, porque senão eu já tinha saído fora também. Meu Deus. Mas andar humildemente é abrir o coração principalmente para o conselho, porque nós somos uma geração hoje, eu falo geração no total, que bate no peito e a famosa frase vem: eu sei o que eu estou fazendo. E a maioria sabe mesmo ir pro buraco, bem ido assim, né? O buraco. Então, quantos ministros que já pararam na minha mesa e eu falei assim: querido, vem cá, você vai acabar na miséria, tua casa vai acabar no lixo, teu casamento. Procura se humilhar, fazer caminhos de volta, vai pedir perdão, vai submeter ao conselho, mas não tem jeito, o nariz aqui, sai xingando ainda. Resultado, a maioria deles divorciados, o ministério acabado. Quantos pastores às vezes batem aqui na porta, você não tem ideia de quantos, rebentados ao máximo, agora sim, quebrantados e contritos, porque o estado é de terra arrasada, mas poderia ter evitado isso lá antes, se tivesse um coração humilde sendo impregnado. Então essas 3 dicas eu vou parar por aqui. Eu não quero dizer que o exaltar não é de Deus, eu costumo citar esse texto sempre aqui, 1 Pedro 5, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus,
para que Ele no tempo oportuno vos exalte. O exaltar vem de Deus, vem dele. Agora, se você se esforçar como homem de Deus e mulher do reino para praticar a justiça, bota lá o texto para mim de novo, Miqueias 6:8. Você vai perceber 3 verbos aqui: praticar, amar, andar. 3 verbos para 3 palavras. Justiça é praticada. É praticada. Você tem que se posicionar. Misericórdia é amor. É daqui de dentro, irmão. Não é fácil, tá? E humildade é diária. Porque, irmão, olha, é um caminhar diário com Deus, tá? Por isso que é andar humildemente. Você vai ser confrontado por Leviatã o tempo todo. Setas de orgulho, de altivez vão vir o tempo todo, principalmente por conquistas, quando as coisas não saem do teu jeito. Aliás, é quando você é confrontado, é quando as coisas não saem do teu jeito, que o velha criatura vem para fora. Eu estou no meu direito, eu não sei o que, sim, nós temos nossos direitos muitas vezes, mas tem horas que Deus está testando o seu nível de altivez e orgulho. Eu já me encontrei em ações assim, que eu estava sendo soberbo em respostas, em querer exigir algumas coisas, e eu falei, sabe de uma coisa? Tive um problema no voo de volta para os Estados Unidos agora, meu Deus, um problemaço, e troca disso, e troca overbook, gente ficando de fora. Eu nunca vi tanto xingamento dentro de uma aeronave na minha vida, tanto xingamento, eu nunca vi um negócio daquele. Ao ponto das pessoas passarem aqueles procedimentos, sabe? Olha, bote o cinto, todo mundo. Meu Deus. Gente que comprou executiva, que foi jogado lá para trás. Imagina, o cara pagou uma fortuna na executiva e foi lá para trás. Porque eles tinham um avião grande, trocaram por um pequenininho e ficou um monte de gente fora. Só que não avisaram ninguém. O pessoal chegou lá. Não, o voo ficou para amanhã. Como amanhã? Graças a Deus que o meu não deu, mas eu tinha comprado um assento um pouquinho maior, que eu sou muito grande. Eu comprei um pouco maior, que 1 centímetro aqui já vale a pena. Me jogaram lá atrás num banco que nem reclinava. Então fiquei assim travado aquelas horas todas. E quando eu fui botar as minhas pernas para o corredor, a mulher volta. Eu falei, tá bom. Aí a velha criatura chega assim querendo, né? Eu paguei um pouco a mais para aquele banco lá, para poder vir, e eu tenho direito. E Deus falou, eu estou te ensinando humildade. Baixa a bola, fica ali. Quando você chegar em casa, você entra no site, requer o seu restituição financeira. Ok, dá tudo certo, isso é seu direito. Mas ali eu vi um teste de humildade. Tem muita gente que quase saiu no tapa com o comissário, coitado, nem tinha nada a ver com a história. O comissário ali queria matar. Só que o comissário era gente boa, todo mundo gritando ele fazendo olá. Mexicano lá, o colombiano lá. Ele estava levando uma esportiva, que então também ele apanhava, né, coitado. Eu decidi que com essa companhia não viajo mais não, não posso falar o nome aqui, está gravando, vamos ser processados daqui a pouco. Mas deixa quieto. Mas são coisas que vão apertar o teu calcanhar durante a tua saga, para ver o teu nível de orgulho e altivez. Isso Deus permite chegar, gente, aquela coisa que aquelas coisas que eles confrontam, aquelas coisas que, para ver até onde vai a sua paciência. Nós somos testados o tempo todo, viu? É exercício de Deus para nós, irmãos. É teste de Jeová para nós. E eu queria que você ficasse de pé comigo nessa manhã, em nome de Jesus. Porque eu não sei você, mas tem um cara que eu estou aprendendo muito nesses dias, esse morastita aí chamado Miqueias. Que homem de Deus e que palavra de Deus profunda ao meu coração. Quando eu estava revendo esse texto para pregar, e são alguns, eu me lembro que eu preguei sobre ele faz uns 3 anos aqui na igreja, mas bem diferente assim, abordando algumas outras coisas. Mas nesses domingos que nós vamos estar abordando sobre os profetas menores, eu quero trazer a essência da palavra realmente
desses homens de Deus. Domingo que vem é diferente, nós vamos trabalhar algumas crises. Abacuque passou por uma crise tremenda. A direção será outra, mas é importante nós começarmos essa saga de profetas menores com Miqueias, porque esse homem que surge no campo, com cheiro de mata, de campo, essa coisa gostosa, ele vai pregando diligentemente, falando: olha, não tente impressionar Deus com os teus feitos, tente impressionar Deus com o teu coração. Sabe uma palavra que Deus falou comigo essa semana? E eu vou encerrar aqui para nós orar. Muito forte. Foi quando Ana vai até o templo, quando ela vai pedir Samuel. 1 Samuel 1. Eucana tinha 2 esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana não. Você conhece a história? Penina, ela irritava Ana porque o marido amava muito Ana e dava uma porção dobrada. E essa adversária, a Bíblia fala, sua adversária irritava ela. Você não tem filho, eu tenho. Eu sou fértil, você não. E aquilo deixava ela triste, abatida. Ela não conseguia desfrutar de nada, nem do que o marido dava. Eucana chega para Ana e fala assim: filha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Essa palavra ecoou no meu coração essa semana, gente. Era como se Deus falando assim: você está pedindo o que aí? Você está pedindo casa, carro, holofotes? E Deus falando assim: eu não sou melhor para você do que 10 filhos, do que ministério. Eu não sou melhor para você do que dinheiro. Eu sou suficiente para você. O resto é resto. Viva com Deus dentro dessa suficiência. O que Ele acrescentar, Ele acrescentou. O que Ele colocar. E está ecoando no meu coração essa frase de Eucana para Ana: eu sou melhor para você do que 10 filhos. Eu sou suficiente para você. Quando você encontrar esse lugar de suficiência no teu coração, de entender que eu sou tudo para você, o meu tudo virá sobre você. Mas começa de dentro para fora. Sempre será assim. Então feche teus olhos, eu quero orar com você. Talvez você vai ser testado nesses dias por alguma dessas questões que nós estamos apresentando aqui. Não sei. Talvez você já está passando por um período de muita perseguição e agora é hora de praticar misericórdia. Talvez você está sendo testado no orgulho e é hora de praticar humildade. Ou quem sabe você está sendo testado lá no trabalho para desviar o propósito, para andar como o mundo anda, e você vai ser justo lá, como um farol. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo nessa manhã de reclinar o coração diante de Ti. Esse cheiro de terra molhada, esse cheiro de campo, de flores, é o cheiro da pregação de Miqueias, que subiu como um aroma suave na Tua presença. Miqueias foi um homem simples, que anunciou as Tuas verdades de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão poderosa. Ele anunciou a Cristo ressurreto. Ele anunciou, Senhor, o que o Senhor se agrada: misericórdia, justiça e humildade. E que possamos andar assim diante do nosso Deus. Eu peço Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que está aqui nessa manhã, que eles possam andar, Senhor, conforme o Senhor andou, que eles possam andar conforme os princípios da Tua palavra. E por isso eu me apresento diante de Ti nessa manhã, com o meu coração inclinado diante de Ti. É a minha gratidão. Leva-nos a praticar a mensagem de Miqueias, o simorastita chamado Miqueias, que anuncia o que o Senhor se agrada, que nós possamos cumprir a Tua palavra nessa integralidade que Miqueias prega. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa semana a demonstrar mais justiça. Nos ajuda nessa semana a demonstrar mais misericórdia. Nos ajuda nessa semana a sermos mais humildes na Tua presença. Muito obrigado, é a nossa oração em Teu nome. Amém. Dê seu melhor aplauso a Ele nesta manhã. Antes da gente encerrar, que nós já vamos aqui, né,
abrir tudo aqui já para começar a arrumar para o batismo. E pode acender as luzes lá, por gentileza. Nós temos todo primeiro domingo de cada mês, e hoje é dia 1º, né? Nós temos lá a nossa cantina da assistência social. Tem aí? Tem aí, acho que é uma cantina. Olha aí, praticar a misericórdia, né? A justiça já começa por aí, já para você praticar hoje. Tem o flyerzinho da cantina, eu acho. É um sorvetezinho artesanal de morango. Meu Deus, para sobremesa está garantida do domingo aí. Depois da maionese do domingo aí, da farofa, essa sobremesa aí você vai estar ajudando famílias em necessidade, inclusive aqui da casa. Olha aí uma forma de você já executar a justiça, misericórdia. Tá? Então, toda a cantina do primeiro domingo de cada mês é assistência social. A equipe está aqui na saída aqui central. Pode sair por aqui já, vai ali. Tem os livros da nossa livraria ali que você pode também já dar uma olhada. E vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Se você não puder estar à tarde, com certeza você veio de manhã, mas dá uma olhadinha depois na gravação ali, vai ser bênção, né? Do nosso batismo aí às 4h30. Amém? Te encontro quarta-feira, viu? Quarta-feira no culto aqui, a série Sobrenatural. Pai, obrigado por essa palavra, que nós possamos levar ela para casa, sendo cheios das verdades em Cristo Jesus, encharcados pelo Teu amor, encharcados pela Tua presença. Queremos andar nesse nível maior, Pai, diante de Ti. Por favor, Senhor, te peço, nos ajuda, amigo Espírito Santo, a colocarmos essa palavra em prática. É a nossa oração em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce preciosa comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, meus amados. Bom, em paz, um bom domingo, uma boa semana em nome de Jesus. Jesus.